O tema do programa de hoje é ressignificar. Ressignificar, né? Um tema até muito falado hoje em dia, né, da palavra ressignificação dos nossos problemas, ressignificar os acontecimentos da nossa vida. Mas como será que isso se processa, né? E principalmente, né, qual é o ganho de ressignificar uma história na minha vida? Qual é o ganho que eu tenho realmente ao encontrar um ponto de desalinho e transformá-lo ele? Enfim, nós vamos falar hoje sobre ressignificar. Se você tem alguma dúvida, se você quer participar, mande então a sua pergunta, os seus comentários, pois eu acredito que todo mundo tem um ponto para ressignificar, né? Todos nós temos as nossas histórias, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos, enfim, as nossas experiências, e algumas acabaram gerando esses registros de dor, de trauma, de algo que não foi tão legal assim, né? Então é importante ressignificar. Primeiro, né, antes de falar de ressignificar, é preciso entender que, se há a necessidade de ressignificar alguma questão, alguma história, algum acontecimento, é porque alguma coisa geralmente em nós não está muito bem, não está legal, está em conflito. Daí vem essa necessidade de ressignificar, né? Ressignificar nada mais é realmente que dar um novo significado. Então, né, a grosso modo, algo que lhe foi ruim, algo que lhe foi dolorido, nós vamos dar um outro significado para isso. Mas não é simplesmente, né? Ah, aconteceu alguma coisa comigo e agora então ela já é diferente. Ou, né, então eu vou fingir que aquilo que aconteceu comigo, que foi muito dolorido, agora virou engraçado. A nossa mente racional pode até compreender, né, a nossa ideia, o nosso intuito de fazer isso. Porém, entretanto, contudo, existe um trabalho um pouco mais aprofundado, né, onde esse ressignificar vai surtir efeitos. Desde que nós fomos ali concebidos, né, desde que nós fomos gerados, todo o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, registrou informações a respeito de tudo o que foi nos acontecendo. Então, o nosso cérebro criou ali, então, uma gavetinha própria para armazenar tudo aquilo que nos foi acontecendo. Um grande arquivo. A nossa mente, o nosso cérebro, guarda todo o arquivo da nossa vida, da nossa existência. Tudo que foi acontecendo, todas as nossas experiências, desde que a gente nasceu, foi crescendo, adolescência, jovem, adulto, enfim, a idade que você tem, ficou ali tudo registrado. Os acontecimentos que você passou geraram um registro, seja um registro de dor, ou seja um registro feliz, um registro leve, ou até mesmo um registro insignificante, ou seja, alguma situação não teve um significado importante, não teve um peso grande na sua vida, aquilo ficou gravado, mas está lá num plano de fundo que não te influencia de forma nenhuma, né? É um plano de fundo mesmo, aquilo não te influencia em nada, né? Então também temos esses registros que são mais insignificantes. A questão é aqueles que são significantes para nós. Muitos, inclusive, nós não temos a lembrança de forma perceptiva, ou seja, eles estão ali registrados, eles nos causam dor, eles geram em nós conflitos, geram em nós desequilíbrios internos, emocionais e outras áreas da nossa vida, mas na nossa mente eu não sei direito o que é, de onde veio, quando aconteceu. Por quê? Ficou registrado. Quando ficou ali registrado, provavelmente, naquele momento, dentro do contexto que você estava, a sua mente entendeu o quê? Que era melhor guardar aquilo, registrar, né? Porém, não dar, naquele momento, um olhar, uma atenção muito grande para aquela situação, porque era algo provavelmente muito difícil de lidar naquele momento. Isso não quer dizer que em outros momentos a sua mente não iria trazer de volta. E aí é que acontece o mal dessas situações, ou seja, você vai tendo sofrimentos e não sabe nem o que é.
Quando vai ressignificar, tem vários caminhos para chegar nesse ponto. Pode ser que acesse exatamente essa memória de registro, ou pode ser que vai por caminhos alternativos, dando ali uma outra conotação. Bom, o seu cérebro, como eu disse, ele registrou tudo. Dentro desses registros, né, que ele teve, que ele fez, ele criou uma maneira de funcionar. Ele criou um mecanismo de funcionamento, considerando aquela situação, aquele registro, para que você conseguisse seguir adiante. Até aí foi a forma que a sua mente encontrou de sobreviver e seguir adiante. Mas dentro da forma de você viver, há então aquele ponto que ficou um tanto quanto desconfortável, mas ficou lá, né? Como se você tivesse com uma pedra no sapato, mas você vai seguindo porque você não pode parar de caminhar. E aí lá na frente você se acostuma com essa pedra no sapato, já faz parte do seu modo de andar, até que um dia você vai lá, tira o sapato, tal, vê que tinha uma pedrinha, e aí faz o trabalho que tinha que ser feito, que era tirar aquela pedrinha do seu sapato, né? E aí você reaprende a andar. Então a sua mente, ela criou um mecanismo de funcionamento próprio, baseando-se nos acontecimentos traumáticos, naqueles acontecimentos que geraram sofrimento para você. Quando vai, então, realizar o processo de ressignificação dessas questões, então essa memória, esse registro que ficou armazenado na sua mente, começa a ser trabalhado. Porém, ele leva um tempo para reaprender a funcionar de uma forma mais saudável do que até então. Por isso, não é simplesmente um balbuciar de palavras, né? Ah, a partir de agora, então, tudo está diferente, né? Então, ontem era de um jeito, hoje é de outro. Aquilo que me fez sofrer, agora eu vou dar risada. Precisa ter um trabalho, uma sequência, uma continuidade, para que realmente a sua mente entenda que agora é diferente. Que aquela forma de agir e funcionar até então já não é mais necessária. Que pode ser diferente. Que você pode agir diferente. Que você não precisa mais carregar o peso daquelas histórias do passado. Então é um treinamento que você vai fazendo com a sua mente. Você vai construindo algo novo e vai, ao mesmo tempo, desconstruindo algo velho. Ou seja, você está ressignificando este processo. O que potencializa essa virada de chave daquilo que você tinha registrado na sua mente para o que agora você está buscando, que é a solução dos seus conflitos através do processo de ressignificação, é realmente o quanto disso tudo que você já está fazendo tem surtido efeito prático, tem mudado o seu comportamento. Quando você consegue trazer para a consciência algo novo, uma informação nova, uma saída, uma solução para suas questões e colocar em prática, você dá um impulso, um estímulo muito maior na sua mente. No mesmo momento, todas as conexões neurais ali, os seus neurônios, enfim, todos aqueles registros que ficaram, por ter uma certa capacidade de ser algo maleável, né? Nossa mente, ela é maleável. Isso tudo vai se reajustando. Porém, ela tem a informação antiga. E haverá sempre uma tendência de voltar àquele estado anterior. Por isso que é difícil mudar. Por isso que, por vezes, você tenta fazer algo diferente e não consegue. Porque você começa, você tenta, mas logo você para. O parâmetro da sua mente vai sempre te trazer para aquilo que ela já conhece. Porque ali é um mecanismo de funcionamento seguro até então, mesmo que tenha dor, mas é seguro até então, porque foi a forma que ela tinha encontrado de sobreviver, de agir, de viver. Quando você dá um novo estímulo, quando você coloca uma nova informação, é necessário esse tempo. Esse tempo aliado, claro, com a modificação de comportamento. Porque a modificação de comportamento vai fazer com que a chance aumente de você realmente conseguir modificar e ressignificar algo dentro de você. Aí você pode falar assim, né? Puxa, mas tem pessoas que passam por esse processo e é tão simples, tão rápido, tão fácil, e outras demoram tanto tempo.
A gente pode olhar para isso de duas formas diferentes. Primeira, né? Pessoas mais flexíveis, já falei sobre isso em outras oportunidades, né? Pessoas mais flexíveis, memórias que foram registradas de forma mais flexível, ou seja, elas estão ainda mais superficiais, elas não estão tão cristalizadas dentro de você, é mais fácil, mais rápido, não tem tanto sofrimento. Agora, pessoas mais rígidas, endurecidas, memórias e conflitos muito cristalizados. E o que quer dizer cristalizados? Né? Que ficaram ali por muito tempo e foram provavelmente revividos várias vezes, a mesma situação, né? O mesmo trauma foi revivido várias vezes. Aquilo gera um ponto, um nó muito dolorido, né? Aquele ponto ele fica muito enrijecido na nossa mente. Então demora-se um tempo maior, precisa ter um tempo maior para que haja essa readequação e não cause nenhum choque emocional no indivíduo. Você pode agora, nesse momento, começar a pensar aí na sua vida e lembrar, não precisa buscar muito, mas lembrar um momento difícil que você passou, uma situação conflituosa, a primeira que vier na sua mente. Essa situação que você imaginou, que veio à sua mente agora, ela está aí registrada nesse seu banco de dados no seu cérebro. Pode estar mais consciente ou pode estar mais inconsciente, mas está aí registrada em você. A partir dela, né, entenda que muitas coisas na sua vida dali para frente foram baseadas nessa experiência. Foram estruturadas a partir dessa experiência. Foram, de certa forma, projetadas a partir dessa experiência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir desse ponto que ficou preso ali na sua mente, a partir disso, ou seja, né, dali para frente, muito do que você viu, sentiu, agiu, conversou, percebeu, recebeu influência direta desse acontecimento. Então, a sua visão de muitas coisas poderiam ou podem ainda estar limitadas, poluídas. Isso não é de todo ruim, tá? Entenda, não estou falando que isso seja um problema de todo, tá? A questão é que o nosso olhar vai ficando parcial. Vou dar um exemplo mais impactante um pouco, né? Vamos pegar alguém que tenha sido assaltado na rua. A pessoa teve uma experiência traumática, ponto. A partir dali, aquela pessoa começa a desenvolver um olhar para os outros que estão ao redor dela na rua com uma desconfiança muito grande. Ela começa a desconfiar de várias pessoas. Isso, a princípio, fica no mesmo contexto da rua. Ela está ali na rua, ela começa a olhar para um, desconfiar, olhar para o outro, desconfiar, sempre com aquele medo de que pode acontecer de novo aquilo que aconteceu com essa pessoa. E aí vai passando o tempo, essa desconfiança começa a ir para outros núcleos. Aí com a família dela, ela começa a desconfiar da mesma forma. Aí ela começa a desconfiar do marido, ele começa a desconfiar da esposa, dos filhos, dos pais, dos irmãos. Aí começa a desconfiar do chefe no trabalho, das pessoas próximas. Sempre tendo essa desconfiança. Porém, a pessoa não consegue fazer uma associação direta, né? Nossa, eu estou desconfiando de todo mundo, desconfio do meu chefe, tal, o que está acontecendo, né? O que isso está gerando dentro de mim? E aí, quando começa a identificar, olha, vem lá de trás de um momento que a pessoa foi roubada na rua, tal, e gerou um registro traumático. Enfim, o que eu quero dizer com isso é um ponto de trauma, um ponto de ruptura, fez com que, a partir de então, o olhar desta pessoa passasse a ser modificado a partir do que aconteceu. Então, ela projetou em outras situações, em outros momentos, a dor daquele trauma lá de trás. Então, muitas coisas na sua vida, na minha vida, hoje nós enxergamos, vivemos, buscamos por conta dessas informações anteriores que foram registradas dos nossos traumas, das nossas dores, dos nossos conflitos, das nossas experiências. Muitas dessas informações, inclusive,
são registradas lá na nossa infância. É um período, talvez, onde mais a nossa mente esteja aberta para receber informações externas. E ali vai gravando tudo. E isso nos influencia. Eu falo que não é de todo ruim, porque a vida contém tudo isso, faz parte da vida. Essas situações, esses desafios, e de alguma forma tudo isso vai fazendo com que nós possamos amadurecer, nós possamos aprender, nós possamos reconhecer forças que até então não tinham. Então isso vai nos moldando no decorrer do tempo. Eu não posso jogar também tudo no lixo, porque senão estou jogando uma parte minha importante fora também. Aos poucos eu vou reconhecendo a importância desses acontecimentos, mas trazendo isso para a consciência, eu consigo ressignificar ou dar esse novo sentido, dar essa nova forma dentro desse processo. Eu vou, na verdade, despoluir a minha visão. Eu vou limpar a forma de enxergar as coisas na minha vida. Eu vou modificar o meu padrão de comportamento, pois eu vou diminuir a influência ou até esgotar a influência do que aquele acontecimento gerou em mim. Então, olha que bacana isso, né? Olha quantos ganhos nós vamos tendo nesse processo de ressignificar. Então, você foi lá, conseguiu identificar. Pode ser que você não consiga identificar isso sozinho. Então, aí vem a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicoterapeuta, seja lá qual área for, né? Mas vai ter uma ajuda de fora para, através de técnicas e recursos, te auxiliar a trabalhar nesse ponto de identificação. Pode ser, como eu disse, que não venha logo à memória exatamente o momento que aconteceu o trauma, o ponto X da questão. Mas é possível identificar aquilo que está ocasionando o desconforto, o mal, a queixa. Então, se a gente consegue, de alguma forma, identificar os sintomas que permeiam o acontecido, as emoções envolvidas, as questões que ficam implícitas, já é um grande ganho. Eu não preciso exatamente saber, olha, no dia 12 de julho de tal ano, em tal horário, aconteceu isso, isso e isso, e por isso, então, eu sou dessa forma. Não. Isso, de certa maneira, não é tão importante assim, né? O importante é o que foi registrado, ou seja, as emoções, os medos, os conflitos. Então, esse processo de identificar vai passar por esse meio. O que ficou gravado do que aconteceu? Porque, propriamente dito, não é o que aconteceu, mas como aquilo ficou gravado em você. Então, esse processo vai ajudando a entender um pouco esse contexto e você vai identificando. E aí você vai falar, puxa, olha, esse problema hoje que eu tenho no meu trabalho, com o meu chefe, vem de uma insegurança, uma palavra-chave, de quando eu era criança. Ah, mas essa insegurança, qual foi o dia inicial que ela começou? Não importa. Não importa se foi no dia X, no dia Y, não importa o quê? Que ali na sua infância algo aconteceu que gerou essa insegurança e que hoje ela reflete no seu trabalho. Ponto. Temos conflito, queixa, sintoma e identificamos o porquê, insegurança. E ainda mais, olha, identificamos que essa insegurança vem lá da sua criança interior, né, do seu momento que você era ainda uma criança. Com essas informações, as ferramentas e os recursos entram para então trabalhar. Como que vai ser trabalhado? Então, cada terapeuta vai buscar uma ferramenta adequada, né? Cada cliente vai buscar também um caminho terapêutico adequado para si. Mas no processo de ressignificação, independente do caminho escolhido, a ideia é pegar o ponto que é a insegurança e ressignificar, dar um novo sentido, dar uma nova conotação, extrair dessa insegurança todas as vezes que ela gerou um aprendizado, uma força.
Extrair dessa insegurança o que ela tem para dizer para o seu cliente, para você. Até porque essa insegurança, provavelmente, ela está mais relacionada a alguns aspectos da sua vida. Mas em outros aspectos, com certeza você tem segurança. É que não há, então, a identificação também. A gente fica preso, né, a um ponto e não consegue reconhecer os outros pontos. Tem alguém que fala, eu sou medroso. Tá, você é medroso em alguns pontos da sua vida, em outros não. Eu sou corajoso. Sim, em alguns pontos da sua vida, mas não em todos. Então isso vai sendo colocado, né, na mesa, entre aspas, na mesa, para que possa ser feito, então, a remontagem desse quebra-cabeça. Aí você vai vendo que, olha, você é mais inseguro, dando esse exemplo, trabalho, infância, você é mais insegura quando está diante de pessoas com uma certa autoridade a você, porque isso lembra, de certa forma, a forma ali que você teve de criação com seus pais, com os adultos próximos, com a professorinha lá da escola, quando você era criança. Então, tudo que tem relação com a autoridade te dá essa insegurança e você se fecha, não sabe se expressar, não sabe falar, não consegue agir de maneira saudável. Porém, quando você não está na presença de alguém que passa essa autoridade, você tem segurança. Então, olha, já foi meio caminho andado para solucionar o problema. E nesse ponto, então, que há a identificação, né? Olha, já se desdobrou um pouquinho mais a história. A gente vai começando, então, a ressignificar, né? A gente vai dando ali um outro significado. Então, vamos trabalhar essa questão, já que foi identificado. Olha, criança com problema ali com autoridades, possivelmente com os pais, ou talvez até com a professora, ou com quem cuidava nesse primeiro período. Vamos tentar agora trabalhar isso. E aí você vai abrindo ali uma outra gavetinha para poder, então, trabalhar essa situação, né? E aí a gente vai entendendo, bom, podemos ir, por exemplo, para uma linha mais de diálogo, né? Vamos desdobrar essa relação, você com a sua mãe, você com seu pai, histórias de você na escola, na primeira infância, para compreender tudo aquilo. Só o fato de tirar essas informações daquelas gavetinhas que estavam fechadas e lacradas, porém te influenciavam, já é um grande ganho, porque elas vão diminuindo, perdendo força. Elas vão ficando mais leves. E quando vai identificando esses pontinhos, então você consegue ir trabalhando eles. Olha, talvez não tenha sido bem assim. Talvez você registrou isso, aquele momento que seus pais fizeram tal coisa, mas talvez não tenha sido da forma somente que você registrou. Porque talvez naquele momento, tô falando talvez porque eu não sei, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Tô dando um exemplo só. Mas talvez naquele momento, seus pais, aquela professora X, fez exatamente aquilo que eles podiam fazer, o que eles sabiam fazer. Não era algo pessoal com você, não era porque você estava ali que aquele comportamento era realizado. Então a gente vai desconfigurando aquele processo de dor, né? E aí a pessoa começa a entender, puxa, olha, realmente, né? Não era comigo, né? E era o jeito deles agirem, o jeito que eles aprenderam, não tinha nada de especial comigo. Enfim, isso vai tudo sendo trabalhado. Pega uma linha da constelação familiar, por exemplo, a gente vai trabalhando isso de forma representativa, né? Com os personagens ali sendo representados e essas falas sendo colocadas mediante ao contexto de cada cliente, de cada indivíduo, para fazer esse processo de ressignificação. Você vai pela hipnoterapia, por exemplo, né? Vai trabalhando através dessas memórias também, processo de liberação, tal. Então tem vários caminhos que ajudam a ressignificar tudo isso. Você mesmo, né, aí na sua casa, eu vou sugerir um exercício para você começar a treinar, para você começar a ter uma ferramenta a mais e conseguir, né, ter esse ganho, ter essa melhora. Eu falei alguns pontos, né, que são interessantes nesse processo de ressignificação, e um deles realmente é identificar. Então você aí na sua casa, quando você tiver um tempo, quando você tiver numa rotina aí mais tranquila, que você se dedique realmente a isso, né? Pegue lá uma folha de papel, pode ser uma folha de caderno, um papel sulfite, um papel para você escrever, um lápis, uma caneta, seja lá o que for. É legal, né, o papel e caneta, porque ele traz
essa sensação de expressão muito maior do que só escrever no celular, né? Pegar lá um bloco de texto no celular, um bloco de notas, tal, e escrever. Pode ser também, não é um problema isso, mas se você tiver ali um papel, uma caneta, se expressa, né? Pega mesmo, materializa isso e vá trabalhando. Então, você vai pegar um papel, uma caneta, você não vai trabalhar questões muito profundas, não é isso o intuito aqui, né? Até porque algumas questões mais profundas, né, precisam de um acompanhamento para que você consiga realmente superar e trilhar de uma forma segura, né? Você vai aí pegar algumas questões na sua mente que estejam te incomodando. Você vai escolher uma ou duas, né? Não comece com muitas coisas, porque senão você abre muitas portas e depois você não consegue fechá-las, né? Escolhe uma dessas portas, fala, olha, eu vou pegar esse ponto aqui. Foi um acontecido lá no trabalho, que eu briguei com tal pessoa, tal. Vou pegar esse acontecido aí que está me incomodando, então já identifiquei o ponto. Beleza. Então você identificou a questão em si, né? Dentro dessa questão em si, você vai avaliar, então, pode colocar 3 coisinhas ali. Pode colocar 3 coisinhas. O que essa briga, então, que eu tive no trabalho com determinada pessoa, ocasiona de malefício para mim? Como ela está me deixando? Como ela está fazendo com que eu viva agora a minha vida? Qual é o prejuízo que ela trouxe para a minha vida? Ah, ela me deixou com raiva. Ok, temos um ponto. Me deixou com tristeza. 2 pontos, tá? O quê? Que mais? Ah, ela me prejudicou no trabalho. Isso foi ruim para minha imagem no trabalho. Então, prejudicou no trabalho. Então, você anota aí. Você vai anotando. Pá, pronto. Então, você identificou que a briga no trabalho foi um ponto. Trabalho foi um ponto. E aí você desmembrou em 3, que foram os prejuízos que ela te causou, tá? Ah, gerou raiva, tristeza e me prejudicou no trabalho. Você pode até escrever mais nessa descrição do acontecido, tá? Eu estou colocando em tópicos para ficar mais fácil de organizar e de se expressar de imediato, né? Então você foi lá e identificou, ponto, briga no trabalho, consequências negativas disso, né? Prejuízos na minha vida, raiva, tristeza e o próprio prejuízo dentro do trabalho. Beleza, então você passou pelo processo de identificação, isso tudo escrito no papel. Você foi lá e escreveu. Quando você escreve, né, você põe para fora, você já está fazendo algo que é importante, que é o ponto 2 aqui que eu vou sugerir para você, que é se expressar. Com tudo aquilo que estava na sua mente, no seu campo emocional, né, que ficou preso na sua garganta, agora você está se expressando. E quando você escreve, você põe no papel, você realmente está materializando algo que até então estava só no mundo mental. E quando fica só no mundo mental, às vezes fica mais difícil de lidar. Que a nossa mente tem muitas coisas ali para ela cuidar. Quando você materializa aquilo, você começa a olhar de fora para a situação. Você vai dando realmente uma forma material para ela e fica mais fácil, você se sente mais no domínio, no controle daquela situação. Você diminui o tamanho dela, porque agora está na palma da sua mão, está num papel e uma caneta, um lápis que você está ali escrevendo. Então você identificou, você colocou 3 pontos ali que geraram de prejuízo para você, agora você vai trabalhar um pouquinho mais ainda o expressar, né? Então você já está se expressando, mas nesse segundo ponto você pode se expressar um pouquinho mais. Descreva como foi essa briga. Como se você fosse contar para alguém, com os detalhes. Olha, foi em tal dia, eu estava desse jeito e, enfim, eu perdi a cabeça, briguei com tal pessoa, a pessoa falou isso, eu falei aquilo, enfim. Descreva como foi essa briga no trabalho, né, dentro desse exemplo. Você pode usar para qualquer situação aí que você queira, né? Descreva. Conte essa história ali no papel, escreva isso. Contou essa história, descreveu como foi, dentro daquilo que você registrou, é claro, né, que é o seu ponto de vista, e é a partir dele que nós estamos trabalhando, nós não estamos trabalhando no ponto de vista das outras pessoas, e sim do seu ponto de vista, aquilo que você registrou, aquilo que você guardou, que é o mais importante, que é o que está te causando prejuízo, e agora a gente está transformando. Então você se expresse. Então identificou, descreveu em 3 pontos ali o que isso traz de prejuízo,
e depois você vai contar o que houve, escrevendo também. Então você vai contar, pode ser poucas palavras, uma frase, ou realmente quem gosta de escrever, escreva um pouquinho mais, descreva. Quanto mais detalhes você colocar, melhor. Quanto mais detalhes você colocar, melhor, porque a gente está, de novo, tirando da mente, colocando ali no papel. Só esse fato de tirar da mente e pôr no papel, você já está deixando essas memórias mais leves, você está tirando a tensão que ficou envolvido aquele acontecimento. Então, ponto 1 identificou, ponto 2 se expressou, ponto 3 vai ressignificar. Ponto 3, você pode pegar até uma outra folha, né? Se você tiver, senão você faz na sequência mesmo, não tem problema, né? Se você tiver também no celular, pode fazer na sequência. Se não, é interessante pegar uma outra folha, por quê? Né? Porque você vai ter a simbologia de um papel em branco, de uma folha em branca, né? Pode ser folha com linha também, não tem problema, mas algo que não esteja ali já escrito anteriormente com aquela história que você está querendo ressignificar. Então nós estamos querendo mostrar para nossa mente que, olha, agora é um outro momento, viu? Vou transformar essa situação aqui, beleza? Então você vai lá pegar essa outra folha e vai ressignificar. O que você vai escrever agora nessa situação? Bom, o ressignificar vai passar pela solução deste problema que você está carregando. Então você vai no ressignificar, não modificar a história tentando deixá-la apenas mais florida, mais bonita, mais poética, não. Você vai agora, né, com essa análise fria, depois de descrever o que aconteceu, de colocar os prejuízos que isso causou e ainda causa na sua vida, nesse ponto do ressignificar, você vai então reescrever, colocando o que você poderia ter feito de diferente. Legal, colocou o que você poderia ter feito de diferente. Segundo, o que eu aprendi com o que aconteceu? Então, o que eu poderia ter feito de diferente? O que eu aprendi com o que aconteceu? Isso tudo dentro do ressignificar, né? Você vai colocar lá, puxa, eu aprendi que não compensou ter brigado, isso me prejudicou, eu fiquei mal, então, ou seja, eu briguei, mas quem ficou mal foi eu mesmo, não foi saudável, eu aprendi que eu posso, numa outra oportunidade, falar diferente, eu aprendi que eu posso, numa próxima oportunidade, ficar em silêncio, eu aprendi que eu posso reagir de uma maneira diferente, para não ficar com isso guardado, ou seja, mesmo que não seja possível evitar a briga, né, uma discussão, você não deixa com que aquilo te influencie negativamente, você se expressa. Então, coloca os aprendizados, né? Então, vai lá, colocou os aprendizados. Então, primeiro, dentro do ressignificar, o que poderia ser de diferente, né, diferente, e depois os aprendizados dessa situação. Então, já colocou dois pontos importantes. Só com esses 2 pontos já é possível compreender que aquela dor está começando a diminuir. Já é possível compreender que existe aí dentro de você algo que está falando, olha, realmente pode seguir daqui para frente. E aí, por fim, o terceiro ponto, já que a gente está trabalhando dentro dessa solução do ressignificar, você vai escrever realmente uma frase de solução, seja ela qual for. Pode chamar ela de frase de solução, frase de cura, seja o nome que você queira, algo que vai te motivar, algo que vai te deixar mais feliz, algo que te vai fazer ficar mais tranquilo. Essa frase de solução e de cura, se ela ficar difícil de surgir de imediato, você pode silenciar um pouquinho, colocar uma musiquinha mais tranquila ou simplesmente respirar algumas vezes mais profundamente para abrir um espaço interno e deixar com que outras informações que você tem aí dentro possam compor essa frase de cura. Vamos dar um exemplo, né? Então você fez todo esse processo dentro dessa imagem que a gente está trabalhando aqui, desse exemplo, né, da pessoa que brigou no trabalho e tal, e ela está ressignificando isso. E aí você fez tudo isso no final, ela respirou algumas vezes,
E aí você vai escrever a frase, né? Pode falar, por exemplo, algo no tipo, né? Se naquele momento fizer sentido para você. Tudo foi como foi, daqui para frente pode ser diferente. Eu aprendi com essa experiência, agora eu sigo em frente. A partir de hoje, tenho uma vida mais leve, mais feliz, mais amorosa. Meus relacionamentos ficam saudáveis. Enfim, coisas nesse sentido, aí você fecha esse processo. Então, vamos lá recapitular esse exercício que é muito bacana, você pode fazer aí na sua casa, né? Você vai pegar um ponto de conflito, alguma coisa que vier na sua mente, e fala, puxa, esse ponto não está legal, quero trabalhar ele. Então, aí você já identificou. Você vai pegar esse ponto e vai, então, descrever. Olha, então, ponto agora, vou dar outro exemplo. Então, ponto agora é relacionamento, né? X, escreve lá, relacionamento. 3 coisas que esse relacionamento causa de malefício para você. X, Y, Z. Escreve lá, mais sucinto. Depois, você vai para o segundo ponto, que é expressar. Descreva, então, tudo isso que te incomoda. Descreva esse relacionamento. Coloque os detalhes. Coloque tudo que te incomoda no papel. Se expresse. Terceiro ponto, que é o ressignificar, que a gente vai desdobrar ele na solução, né? Então, o ressignificar aqui é a solução, a gente vai desdobrar ele em o que eu poderia ter feito de diferente? E aí você pode pôr numa folha em branco, né, numa outra folha. O que eu poderia ter feito de diferente? Segundo, quais foram os aprendizados que eu tive? Terceiro, a frase de solução. Então veja que é bem simples, é bem fácil, basta você dedicar um tempo aí para você. Você vai perceber que no começo pode ficar meio estranho, mas depois, na hora que você começa a fazer, fica tranquilo. Escreveu, fez tudo isso? Qual é o ganho, né, desse exercício? É o ganho aqui, ó. A gente está trabalhando a mente. A gente está trabalhando a mente. No início do programa eu falei que é importante ressignificar, mas é mais importante ainda mudar o comportamento. Só o fato de você pôr, através da escrita, em algo material, criar esse passo a passo, você já está modificando um pouco o seu comportamento, a forma de olhar para aquela situação. Então esse já é o primeiro ganho de tudo isso. Aquela memória que estava conflituosa, cheia de dor, ela vai ficando mais leve, ela vai ficando mais tranquila, tal, vai se resolvendo e vai ficando mais fácil, então, você seguir adiante. Então, esse processo que você pode fazer aí no papel, ele está acontecendo na sua mente. Então, é uma reorganização mental, que não deixa de ser o processo de ressignificar. O que eu faço com esse papel depois que eu escrevi? Bom, como é um processo individual, né, algo seu, nem sempre é interessante que outra pessoa leia o que você escreveu, até porque ela pode não compreender, ela pode não entender aquela escrita, aquele processo, e isso pode gerar até um certo conflito, um certo incômodo, né? Não que seja um problema, não que seja um problema. Porém, a gente quer evitar conflito, porque é o seu mundo particular, é a sua forma de enxergar o que aconteceu. Então, para preservar tudo isso, conforme você escreveu, acabou ali a sua dinâmica, o seu exercício, sentiu que realmente está legal, você vai, então, dar um fim nesse papel, né? Você vai rasgar, jogar fora, até para ter essa simbologia mental de novo, de que aquele ponto realmente está se encerrando. Quem quiser queimar, pode queimar, né? Só cuidado aí quem for queimar para não botar fogo em tudo, né? Põe num lugar seguro. Quem quiser simplesmente jogar fora, joga fora. Quem quiser pôr na reciclagem, põe na reciclagem. Dá um fim para esse papel, né? Só falo que não é interessante deixá-lo solto por aí, porque realmente pode ter esse conflito de alguém ler, e aí vai ficar uma situação desconfortável, a pessoa não vai entender o que está acontecendo, ela não vai nem saber por que você está escrevendo aquilo. Então, assim, é o seu processo, é o seu momento. Se a pessoa viu que você estava escrevendo tal e ela quiser fazer, você ensina ela a fazer, não tem segredo nenhum, mas papel, folha, escrito é algo pessoal seu, né? Caso você queira mostrar, é uma escolha sua. E aí tá tudo bem. Uma escolha sua, tá tudo bem, né? Mas é o seu momentinho ali de se cuidar e de se preservar. Então isso é bem legal e pode ser trabalhado desta forma. Tudo bem? Então esse é um exercício bem bacana para trabalhar o processo de ressignificar. Inclusive, em alguns casos,
esse exercício é usado até mesmo dentro do processo terapêutico, né? Muitos terapeutas acabam utilizando desses exercícios de escrita, de desenho, para trabalhar as questões emocionais dos seus clientes, né? Das pessoas que eles acompanham, né? Então é bem bacana e gera um resultado bem grande.